Então, a gravação foi iniciada para o nosso encontro para tratar da atividade 2 do TCC 1. Tá? Hoje eu só vou falar de TCC 1. Minha tela já está compartilhada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando pensa na atividade 2 é olhar o prazo, né? É olhar o prazo. Onde que a gente olha prazo? No cronograma. Estão vendo o cronograma na tela? Sim. Então, tá bom. Professor, Vou lá. quando que vai ser sobre o TCC 2? TCC 2 na sexta-feira, dia 28. Mas se der um tempinho também eu posso falar de TCC 2 aqui, tá? Mas hoje a prioridade é TCC 1. Tá bom. Vamos lá. Envio da atividade 2, está aqui, olha. Abertura, dia 23/10. Encerramento, 4/11. Ah, é um período muito curto, professor. Pois é, eu estou avisando faz um tempo, faz bastante tempo. Só que isso já é assim, já faz muito tempo, desde quando esse formato de TCC foi criado. E nunca mudaram. Mesmo com sempre uma reclamação, as turmas sempre reclamam, eu também acho um prazo muito curto, mas nunca conseguimos mudar isso. Não consigo entender por que esse prazo da atividade 2, que é a maior atividade tanto do TCC 1 quanto do TCC 2, é tão curto assim. Enfim, eu acho que cabe ainda ser revisado isso aí, né? Mas vamos lá. Itens que vão ser enviados na atividade 2. Itens desenvolvidos e corrigidos da atividade 1, é o feedback. Você fez a atividade 1, você entregou, teve o feedback do seu tutor com algumas observações ou não. Quem não teve observação, parabéns, né? Deve ter tirado nota máxima. Então, é só acrescentar no mesmo arquivo que o tutor devolve, para acrescentar os itens da atividade 2, que são fundamentação teórica. O que é isso? Eu vou falar. Metodologia. O que é isso? Também vou falar. Cronograma. O que é isso? Também vou falar. E referências. Então, aqui já deve constar as referências. Segundo arquivo que tem que ser olhado, o manual. Tá? O manual. O manual vocês já leram, tenho certeza disso, mas é só para confirmar. Então, vai descendo, já leram tudo isso aí. Vamos chegar lá no que interessa, que é a atividade 2. Atividades. Aqui, ó, atividade 2. Nesta atividade, você deverá obrigatoriamente apresentar os itens desenvolvidos e corrigidos da atividade 1, com o acréscimo dos seguintes itens obrigatórios ao projeto. O TCC1 é um projeto. Fundamentação teórica, metodologia utilizada, que impreterivelmente deverá ser uma revisão da literatura. Cronograma e referências utilizadas. Utilizadas onde? Na fundamentação teórica, também eu vou comentar ainda. Seguindo o tema proposto e a orientação do seu tutor e do professor, que sou eu, né? O professor sou eu. Eu sou o professor, não sou o tutor. Então, aqui, ó, quando vocês forem enviar o arquivo, tem que estar nesse formato aqui, ó. O primeiro nome, underline, o último sobrenome, underline, atividade 2. Porque agora é a atividade 2. É renomear o arquivo que o tutor devolveu para você. Continuando. Então, tá lá. A atividade 2, ela vale também de 0 a 2.000 pontos. E como que essa pontuação é distribuída? Tá aqui, ó, nesse quadro. Critérios de avaliação da atividade 2. Vale de 0 a 700. Se estiver muito pequeno, vocês me avisem, tá? Porque aí eu posso aumentar. Eu acho que eu aumentei demais, né? Então, tá aqui, ó. De 0 a 700, o que vai valer essa pontuação daqueles 2.000 pontos? A apresentação da atividade 1 devidamente corrigida. Se o tutor devolveu no feedback, apontou alguma coisa que é para corrigir, é aqui que você vai apresentar, na atividade 2.
aquelas correções que ele apontou no feedback da atividade 1. Devidamente corrigida conforme feedback da tutoria e a fundamentação teórica embasada em citações. Então, é para fazer a fundamentação teórica é como se fosse um mini TCC, monografia. Já é para começar a treinar vocês a escrever. Então, isso baseado nos objetivos específicos. A gente vai começar a falar já já. Teorias e assuntos de sua autoria relacionados ao tema e principalmente aos assuntos específicos do seu trabalho. A adequação às regras ortogramaticais. Isso quer dizer o quê? É escrever corretamente. Não é para escrever internet case, não é para escrever errado. Pontuação tem que ser adequada, tem que colocar vírgula no lugar correto. Vocês têm que escrever corretamente, porque esse é um documento oficial, é um documento acadêmico, é um documento científico, ok? Que vocês estão produzindo para ser avaliado. Então, não é para escrever de qualquer jeito. E formatação correta, de acordo com as normas da BNT presentes no modelo. Gente, aquele modelinho que está lá, assim, ele já está praticamente no formato ABNT que vocês têm que usar. Então, não fiquem modificando, não fiquem modificando as coisas. Usa o formato que já está no modelo. Não apaguem nada, só apaga aquilo que você vai substituir para apresentar o teu trabalho. Os outros elementos daquele arquivo, deixa lá. Ah, mas vai ficar um monte de amarelo, vai ficar um monte... Deixa aquilo do jeito que está. Não apaga, porque o arquivo modelo, ele tem um problema, né? Ele desformata muito facilmente. Então, se você abre em máquinas diferentes, você vai ver que vai bagunçar tudo, vai desformatar tudo. Então, minha sugestão é usar numa única máquina. Não é para fazer TCC no celular. Ah, mas eu não tenho computador. Então, vem para a faculdade usar o laboratório de informática, onde eu estou agora. Vem usar o computador no laboratório de informática e produzir o seu TCC em computador. Produzir no celular vai dar problema de formatação. Utilização de publicações com teor científico e acadêmico. Então, isso vale de 0 a 700. Só, e o restante está aqui. Apresentação da metodologia aplicada de acordo com os objetivos propostos. Vale lembrar que a metodologia é pesquisa bibliográfica, não pode ser outra, é pesquisa bibliográfica. Definindo de forma detalhada o desenvolvimento da pesquisa, tais como temporal, idade, critérios de inclusão e exclusão, só se quiser, na realidade. Isso aqui é meio que... assim, eu já vi metodologia que não tinha critério de inclusão e exclusão e deu tudo certo. Bases utilizadas e referencial teórico. Ok, aqui precisa dizer. Vou mostrar exemplo daqui a pouquinho. Apresentação do cronograma com todas as datas que contemplam o desenvolvimento do projeto. Aqui, ó, vale de 0 a 700, esqueci de falar. A apresentação do cronograma com todas as datas que contemplam o desenvolvimento do projeto até a conclusão da monografia. O cronograma, eu já coloquei no modelo, no exemplo que eu distribuí aí para o pessoal, um cronograma já prontinho para este semestre. Eu tenho certeza que vai aparecer gente que dizer, ai, não vi, mas eu postei no grupo que a gente tem de WhatsApp. Eu não coloquei, não lembro se eu coloquei no AVA, mas quem não pegou, me avisa que eu passo. Isso vale de 0 a 300. E, por fim, apresentação do item do texto, desculpa, com coerência, delimitando o início, meio e fim, redigido em linguagem técnica, acadêmica e didática, de forma impessoal. O que é isso? Não pode escrever eu fiz, eu vou, nós fizemos, não pode. Tudo é impessoal. Fez-se, será feito, poderá ser, será avaliado.
será visto, coisas do tipo. Não pode eu, nós, não pode nesse texto. Não pode. Tem que deixar o texto impessoal. E isso é avaliado no valor de 0 a 300 pontos. Se a gente for somar esses valores, dá 2.000. Se vocês acertarem todos esses pontos assim, perfeitamente do jeito que está sendo pedido aqui, o tutor possivelmente, ou certamente, pontuará vocês com 2.000 pontos. Dúvidas até aqui? Quem quer falar? Vamos ao modelo. Tá aqui o modelinho original, tá? O modelo original. Isso tudo aqui já foi substituído, né? O que vai ser substituído. E aí, veja bem, é para usar o arquivo que o tutor devolveu. É para usar o arquivo do feedback. Nesse arquivo do feedback é para incluir a fundamentação teórica, ou seja, os elementos da atividade 2. Onde que começa? Mostrar. Foi isso tudo aqui. Já foi. Eu pintei de vermelho. Foi eu, quando eu estava falando aqui, ó. Começa aqui. Toda vez que começar um item assim, ó, é para começar numa nova página. Não é para ser seguido. Ah, mas aqui o item anterior acabou no meio da página e eu quero continuar. Não pode. Não pode, ó. Aqui, ó. 4 é um novo item. Tem que ser numa outra página, uma página nova. Vamos falar um pouco da fundamentação teórica. A fundamentação teórica é um levantamento das principais obras e autores que tratam do tema escolhido. Então, são aqueles artigos, livros e outras fontes bibliográficas que você procurou e selecionou para desenvolver o tema, né? O problema e juntamente dentro do tema. Nela se traz a classificação dos conceitos chave da pesquisa, nela a fundamentação. Ou seja, trazendo as referências teóricas que serão utilizadas no seu TCC. Apresente-as de forma reduzida, porque aqui só pode ter no máximo 4 páginas, abordando o seu conteúdo, falando sobre as ideias defendidas pelos autores e os resultados delas. Você deve fazer uma breve revisão de bibliografia do seu tema, aborde resumidamente o conteúdo dos seus objetivos específicos. Então, você tem lá 3 objetivos específicos, ou mais ou menos, então tem que ser, todos eles têm que ser contemplados aqui, serem contemplados aqui. Deve ter de 3 a 4 páginas, não pode ter menos que 3, não pode ter mais que 4. Se tiver menos que 3, o tutor vai devolver e dizer acrescente texto, até chegar pelo menos em 3 páginas. Se tiver 5 páginas, o tutor vai devolver e vai dizer retire texto e deixe no máximo em 4 páginas. Então, não adianta escrever demais, não pode escrever de menos. Tem que ter 3 ou 4 páginas, exatamente. Esse é o momento que você pode utilizar citações. Na realidade, não é nem que pode, você deve utilizar citações, porque é uma pesquisa bibliográfica. Uma pesquisa bibliográfica sem citações não é uma pesquisa bibliográfica. Em todos os formatos. O que é isso? Citação direta curta, citação direta longa, citação indireta. Vamos falar delas, tá? Já, já. Desde que apresente as referências de acordo com as normas da ABNT. Eu pintei de vermelho, né? Não sei se vocês vão enxergar. É importante utilizar... Deixa eu tentar aumentar um pouquinho o texto, tá? Vamos lá. Acho que agora fica muito grande, me avisem, por favor. É importante utilizar várias fontes de pesquisas, né? Tem aluno que só está usando uma fonte, é uma pesquisa pobre. Tem aluno que só está usando 2 fontes, tá mais ou menos.
Tem aluno que está usando 3 fontes, ainda está mais ou menos. O ideal é 4 ou mais, tá? Também dá para usar 50 fontes, tá? Porque vocês nem vão ter tempo. Mas, assim, o ideal é ter 4 ou 5 fontes, até mais 6, assim, é o ideal. Lembrando-se que um trabalho acadêmico, as informações devem apresentar caráter científico. Utilize pelo menos 4 referências diferentes, realizado as devidas citações. Aqui, na realidade, aqui é realizando. Realizando. Quer dizer, é importante que neste momento você reflita se o tema escolhido é viável. Na realidade, não é nesse momento, não. Já era para ter sido visto lá na atividade 1. Se há disponível fontes de literatura suficiente, o aluno às vezes escolhe um tema um tanto inovador e aí depois fica com dificuldade de achar fonte bibliográfica. Então tem que ter cuidado. E a gente sempre fala isso quando vai começar a atividade 1. Sempre eu falo. Eu escolhi um tema X. Aí eu já pergunto logo, você já foi procurar se tem fonte bibliográfica sobre esse tema X? Não procurei. Pois então procure. Aí eu já vi vários retornos assim. Eu não consegui achar. Falei, então, vou falar. Então mude de tema, porque você vai ter dificuldade para desenvolver o trabalho. Vamos lá. Se há disponível fontes de literatura suficientes, como livros, artigos e dissertações para realizar seu TCC. Com tranquilidade no próximo semestre. O TCC, de fato, que é a monografia, é o TCC2, né? O TCC1 é só um projeto. Pois, lembre-se que ao realizar o seu TCC, o ideal é que tenha em mãos, para uma pesquisa bem fundamentada, aprofundada, ao menos 10 a 12 obras de autores diferentes. Veja que até eles meio que se contradizem. Ali eles falam 4, aqui eles falam 10 a 12. Sinceramente, 4 tá bom. 4 tá bom, tá de bom tamanho. Citação, o que é uma citação? Citação é a menção no texto de informação extraída de outra fonte para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado. Então, existe uma norma da ABNT, que é a NBR 10.520, que fala sobre citação, normatiza, para auxiliar seu entendimento sobre a formatação do trabalho. Seguem algumas dicas de como realizar cada um dos tipos de citações, de acordo com as normas da ABNT. As citações podem ser diretas, transcrição literal de um texto ou parte dele, ou seja, copiar. É Ctrl+C, Ctrl+V no teu projeto. Isso é transcrição literal, tá? Isso é copiar e colar. Claro que aí do formato do arquivo, né? Do projeto. Citação, aí a citação direta, ela tem 2 tipos. A direta curta, que é quando é até 3 linhas de texto, e a direta longa, quando é 4 linhas ou mais. Citação indireta é redigida pelo autor do trabalho. Você é o autor do trabalho. Tá? Então, quando você escreve com tuas palavras no texto, no entanto, você está escrevendo algo que te deu ideia de algo lido, porque você leu em uma fonte bibliográfica. Então, você está indiretamente usando um texto de um autor que você leu, com base nas ideias dos autores pesquisados. Então, ele traz exemplo aqui, tá? Citação direta curta. São aquelas que possuem até 3 linhas. Quando utilizadas, devem ser colocadas entre aspas. Então, tem que ter aspas no começo e aspas no final, como parte do texto produzido. Então, o que foi copiado, o trecho de até 3 linhas, tem que começar essa cópia, né? Isso que foi copiado, começa com aspas, abre aspas e vem o texto. Fecha aspas quando finaliza. E digitadas no mesmo tipo e tamanho da fonte do texto. Então, é corrido, né? Dentro do próprio texto. Então, vai ser tamanho 12, né? Arial 12. Com indicação de referência, autor, data, página. Então, autor, em maiúsculo, do jeito que está aqui, vírgula, o ano da publicação,
vírgula, P ponto, e aí vem a numeração da página. Exemplos. Então, olha só. Quando eu vou citar o nome, né? Eu vou citar aqui no começo do texto, eu tenho que deixar o sobrenome fora do parênteses e só a primeira letra maiúscula. Dentro do parênteses, eu tenho que colocar o ano da publicação, vírgula e a página, tá? Inclusive, aqui está até errado, tem que ter um espaço, tá? Tem que ter um espaço. Então, veja só, ó, de acordo com Freitas, então, é um exemplo, então, a pessoa que escreveu aqui leu esse Freitas, uma publicação de 2002, na página 75, e retirou esse trecho dessa publicação, ó, abriu aspas. Os indivíduos, tarará, 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 com os outros, parou aqui, ó. Então, aqui, terminou o texto, fecha aspas, e colocou um ponto, parágrafo, né, como ponto seguido, né? Ao realizar uma citação direta curta, é importante inserir conteúdo autoral no mesmo parágrafo. Então, não é bom deixar um parágrafo só com a citação. Complementa com algum texto seu, ou antes ou depois desse parágrafo. Que aí é uma forma de você conversar com essa citação, com o que você escreveu do autor. É possível também colocar a referência no final da citação. Quando for assim, ó, o formato tem que ser esse aqui. Então, vamos lá. Aqui começou um texto do seu, por exemplo, como autor do texto. Ó, assim, vírgula, foi mencionado que, abre aspas, começou a citação. Os indivíduos representam a realidade a partir das condições em que vivem e das relações que estabelecem uns com os outros. Fecha aspas, acabou a citação. De quem é esse texto? Estou colocando no final do texto. Abre parênteses, Freitas, dentro do parênteses, tudo maiúsculo. Freitas é o último sobrenome do autor que escreveu esse texto, vírgula, ano da publicação é 2002, vírgula, e a paginação. Então, foi da página 75. Tá bom? E aqui também, mais uma vez, a dica. Coloque texto seu junto no parágrafo. Não deixe somente a citação. A não ser que for uma citação direta longa. Aí dá para deixar só ela no parágrafo. Observação. O autor tanto pode aparecer no início, que eu mostrei, né? Esse aqui, ó. Freitas, antes da citação, quanto no final da citação. Esse outro exemplo aqui, ó, o Freitas no final. Então, quando ele vem no começo, é para fazer assim. Quando ele vem no final, é para fazer assado, desse outro jeito. Lembrando que deve ser o sobrenome do autor, tá? Ah, não, desculpa, isso aqui é uma dica assim. Lembrando que deve ser o sobrenome do autor quando citar o autor pela primeira vez em seu texto. Tá até meio estranho, né? É indicado que insira seu nome por extenso. Por exemplo, aqui, ó. Lília Moritz Schwartz, abre parênteses, ano. Então, é o nome completo, assim. Na realidade, isso aí é indicado. É indicado. Ser indicado não é obrigatório. Pode começar assim também. Se está sendo só uma indicação, não é obrigatório. Preciso entender isso, né? Algumas regras importantes. Até aqui, alguém quer falar? Falar alguma coisa? Se manifeste. Estou tentando ser bem enfático para poder deixar as coisas bem claras. Se algo não está ficando claro, por favor, me interrompam e perguntem, tá? Que talvez pode ser que seja uma dúvida de vários, né? Que aqui estão. Algumas regras importantes para realizar citações diretas curtas. Letra A. Quando o sobrenome do autor constar no início da citação, o sobrenome vem fora do parênteses, está dizendo exatamente o que eu disse. E deve ser escrito somente com a primeira letra maiúscula. Eu já disse isso. Devido ao fato de ser nome próprio e de obedecer à língua, a regra da língua portuguesa. O ano e a página vem dentro do parênteses aqui, né? Cadê a página, né?
Tá vendo que ele nem coloca? Colocaria assim, P.75, do exemplo, né? Letra B. Quando o nome do autor vier entre parênteses, deve ser redigido todo em caixa alta, que é o maiúsculo, autor, né? Para estar em concordância com as normas ABNT. Então, assim, Freitas, lá no final, né? Isso aqui só é para fazer assim quando estiver no final da citação. Freitas, vírgula, o ano, vírgula. Se é uma citação direta, tem que colocar a página. Então, vamos colocar aqui que ele não colocou, né? Letra C. Nos casos em que existam aspas no texto original que você utilizou, na citação direta curta, é necessário realizar um ajuste normativo, substituindo as aspas duplas do texto original por apóstrofos, passando para o seguinte padrão. Olha só, veja aqui, ó. Aqui tem um exemplo, tá? Então, começou aqui uma citação direta curta, tinha algo aqui, tá? Então, isso aqui, ó, é que tinha texto aqui, mas eu só quero apresentar daqui para frente. Então, abri, coloquei dizendo, esse símbolo, né? Abri colchete, 3 pontos, ou seja, reticências. Fechei colchete. É para dizer, olha, existe texto aí, mas eu não quero citar. Quero citar a partir daqui. Desta era que se convencionou chamar, olha só, apóstrofo simples aqui, ó. Descobrimentos, no texto original tinha aspas duplas. Mas aí, para poder usar aqui no começo, eu troquei o que era aspas duplas no texto original por um apóstrofo abrindo e fechando onde existia, tá? Então é uma regra. E aí, ó, foi citado, aí fechou aqui, 3 linhas no máximo, aqui tem 2 linhas e um pouquinho de uma terceira, tudo bem. Abriu parênteses, como o autor está sendo citado no final, né? Ó, percebe que quando tem Júnior, não pode ficar só Júnior, tem que ser mais um nome. Então, é Prado Júnior, vírgula, o ano, 1972. Como é uma citação direta, sempre tem que ter a paginação. Então, P.22. Aí vem esse ponto aqui, ó. O ponto é sempre depois. O final do parágrafo é aqui. Não é para colocar ponto aqui. Eu já peguei isso várias vezes de vários alunos. Não é aqui, é aqui. É aqui que é para colocar o ponto, tá? Ah, mas é uma bobagem, o tutor nem vai perceber. Vocês que pensam. Ah, ele vai ver, ele vai retirar ponto. Você perderá ponto por uma bobagem. A citação direta longa, vamos lá falar da citação direta longa? Ocorre quando o texto utilizado ultrapassar 3 linhas. Então, 4 linhas ou mais já se você está copiando e colando, passou de 3 linhas, tem que usar o formato de citação direta longa. Ela deverá ser destacada no texto em parágrafo distinto, então ela não pode ser no texto corrido, tem que criar um parágrafo, só para ela. Deve ser digitada com um recuo de 4 centímetros, então tem que recuar 4 centímetros assim para a esquerda, sem aspas, não pode usar aspas na citação direta longa, e o espaçamento entre linhas deve ser simples, não é um e-mail como é esse aqui, ó. Esse aqui é espaçamento 1 e-mail. Ah, como que eu sei? É só vir aqui, ó, nessa parte do parágrafo, clica aqui, ó, vai aparecer, ó, espaçamento entre linhas. 1,5. 1,5. Não é para ser um e-mail, é para ser simples. Com fonte e tipo de letra menor que a do texto normal. Então, vai ter que reduzir o tamanho da letra também. Ou seja, tamanho 10 pontos. Mas aqui tem um problema, vamos já falar disso. Tal qual pode ser observado aqui na figura. Então, tem que ajustar aqui. Tem que ajustar aqui. Quer ver? Um exemplo, tá aqui, ó. Tá aqui um exemplo. Isso aqui é uma citação direta longa. Tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Ó, recuo de 4, essa distância, ó, daqui para cá, aqui, ó, daqui para cá, é de 4 centímetros. Quer ver? Clica aqui, ó. Ó,
Recuo da esquerda, 4 centímetros. Beleza? O tamanho da fonte, ele fala que tem que ser tamanho 10, não é? Aqui, ó. Tamanho 10. Mas aí, se você for escrever usando esse exemplo aqui, tá tamanho 11. E aí? Quer uma dica? Usa o tamanho 11, como está no modelo, sinceramente. Ah, mas ali está escrito 10. Tá, mas eu já vi aluno colocando o tamanho 10 e o tutor devolvendo, dizendo que está errado, que é para usar tamanho 11, porque os tutores olham exatamente o exemplo, os modelos do exemplo, os exemplos do modelo. Exemplo do modelo. Tá 11, o tutor, como eles trabalham assim enlouquecidamente, eles olham já para o que está no modelo. Então, minha sugestão, mas eu não quero seguir isso aí, eu quero seguir o que está escrito. Beleza, usa o tamanho 10 e manda. Vamos ver o que dá. E aí, ó, tem esse texto que é copiado, né, de alguma fonte bibliográfica, no caso é o Lima e o Mioto, que são dois autores, ó, Lima, ponto e vírgula, e Mioto é o outro autor. Lima é um autor, Mioto é outro autor, vírgula, ano da publicação, vírgula, e a página, porque se é uma citação direta, é cópia. Para não ser considerado plágio, tem que referenciar a página. Por fim, a gente tem que falar da citação indireta. Deixa eu ver essa observação aqui, o que diz. Observação. No caso de citações diretas longas, o mais recomendável é que as indicações de referência sejam apresentadas após a transcrição do texto, ou seja, no final, como está aqui. Ó. Se quiser, mas eu quero colocar no começo. Pode. Né? De acordo com Lima e Mioto, aí abre parênteses, o ano, vírgula, P.38, fecha parênteses. Aí começa o texto da citação direta, longa. Mas eles estão sugerindo sempre colocar no final. Por fim, citação indireta. Reescreva a ideia do autor com suas palavras. E deve-se obrigatoriamente referenciar. Então, estou lá escrevendo com as minhas palavras um parágrafo. No entanto, essa ideia surgiu quando eu li um fulano. Então, esse fulano tem que ser citado quando eu escrever esse texto. Pode ser antes, citação direta, curta, aí no início, tá? No início, ou no final, tá? Aqui, chegou um aluno. Não deixei ele entrar. Então, peraí. O que mais? Citação indireta. Bem, vamos ao exemplo. Vamos a um exemplo. Tudo bem? Até aqui? Né? Depois aparece um monte de gente com dúvida. Ele vem aqui. Evelyn, fale. Professor, boa noite. Essa citação que você está falando agora, ela tem um número máximo de linhas? Porque a outra você falou que era 3, né? Essa também tem um número máximo? Citação indireta, não tem. Pode ser quantas linhas você quiser. Que na realidade é um texto seu. E aí isso, na realidade, vai acabar caindo naquela construção de parágrafos que os tutores sugerem. Lembra quando eles dizem assim, faça parágrafos com 4 ou 5 linhas. Então, você vai ter que escrever com 4 ou 5 linhas e citar alguém. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu tinha um exemplo de atividade 2. Está aqui, olha, está aqui, tá aqui. Deixa eu ver se tem citação. Esse exemplo eu já compartilhei com vocês 500 mil vezes. Todo mundo, alguém vem, tem, não sei o quê, tem. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui é a fundamentação teórica de alguém. Isso aqui é de um TCC de verdade, assim, que alguém produziu, eu peguei para trazer aqui para vocês. É de alguns anos anteriores. Então, alguém veio e fez uma citação, ó. Aqui começou, tá? Então, vejam só, deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueça. A fundamentação teórica, eu aconselho vocês a fazerem 3 páginas. Uma página
relacionada ao primeiro objetivo específico que vocês propuseram, uma segunda página relativa ao segundo objetivo específico que vocês propuseram, e uma terceira página relativa ao terceiro objetivo específico. Por isso, eu sugeria lá no começo que cada aluno tivesse 3 objetivos específicos, mesmo que no modelo houvesse uma sugestão para ter um ou mais. O ideal é ter 3. Então, tá ali, ó. É necessária uma boa política de qualidade. Aí a pessoa estava falando de qualidade, tá? Para que a organização obtenha sucesso. Seja respeitada e aprovada por seus colaboradores, clientes ou fornecedores e parceiros. Enfim, pela sociedade como um todo. Assim, foi mencionado que uma boa política deve atender. Aí começa aqui uma citação, ó. Começa aqui uma citação. Abriu aspas, uma boa política deve atender as partes interessadas da organização, 2 pontos, clientes, vírgula, fornecedores, vírgula, sócios, vírgula, empregados e comunidade, fecha aspas, e aí traz a referência. Vieira, tudo maiúsculo dentro do parênteses, vírgula, o ano da publicação, 2007, vírgula, P.21, ou seja, a paginação 21, e o ponto aqui, ó, aqui no final, depois da referência. Deixa eu pegar alguma citação indireta para exemplificar. Aqui tem uma, ó. A pessoa escreveu com as palavras dela. Quando não tem a página, a gente supõe que isso seja uma citação indireta. Alguém falou que esse Melo, ó, aí o Melo tá sendo citado no começo do texto, então ele vem fora de parênteses só com a primeira letra maiúscula. Percebe aqui? Só tem 2 linhas e um pedacinho de uma terceira. Aqui mais uma vez, ó, citação indireta. Aqui a gente tem uma citação direta curta. Aqui tem uma citação direta longa. Deixa eu ver qual é o tamanho. Ó, a pessoa usou tamanho 11. Ela seguiu o que estava lá do exemplo. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma do Melo. A pessoa usou muito esse Melo, né? Aqui é uma citação indireta. Aqui é um ápode. O ápode é quando você pega uma referência do que, né? Você está lendo uma fonte, um livro. Aí aqui tem lá, você leu uma citação. Aquele livro que você está lendo apresenta uma citação. Aí você acha interessante levar essa citação para o teu trabalho, para o teu projeto, para o teu TCC. Aí você vai ter que usar o ápode. O que você está dizendo aqui? Você está citando esse autor, né? Deixa eu ver aqui. Você está citando esse autor desse ano aqui, que você leu no Cullen e no Holling, é isso. O Apod é isso. Então, esse aqui foi citado pelo Cullen e pelo Holling, 2006. Dá para ver pelo ano, né, da publicação. Quem vem antes? 1987. Então, esse publicou antes e esse em 2006 citou. E aí você, em 2022, por exemplo, vai citar aqui também. Então, é o Apod. Então, é meio complicado. Por isso que eles não sugerem não usar o Apod, se você não souber usar. Aqui, ó, também, aqui tem uma citação indireta, ó. Segundo Vieira, né, aí 2007 não tem paginação, não tem aspas aqui, então o texto é original, é do aluno que produziu esse texto. E por aí foi. E é isso. Nós temos que correr, porque eu tenho que falar da metodologia. Deixa eu pegar aqui. Metodologia, vamos falar. Então, gente, de fundamentação teórica, são essas as orientações, tá? Deixa eu pegar aqui, metodologia, tá aqui, ó. Metodologia, ó, começa numa página nova, tem que começar na página 5, negrito, do jeito que tá aqui, não é para mudar nada, 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 já está no formato ABNT que deve ser usado. A metodologia se refere a todas as ações desenvolvidas no método, caminho do trabalho de pesquisa. Ela é a seção na qual você deverá explicar para qual tipo de pesquisa irá utilizar. Só tem uma aqui, revisão bibliográfica. Na realidade, pesquisa bibliográfica. É a mesma coisa. É importante que fique claro que o método de revisão bibliográfica é uma pesquisa qualitativa e descritiva. Assim, não é exploratória, não é quantitativa, enfim, é isso. Então, exemplo, para facilitar, para correr. Vamos pegar aqui, exemplo. Tá ali, ó, do aluno lá. Metodologia,
A metodologia a ser utilizada será baseada na revisão bibliográfica de livros publicados nos últimos 25 anos. Site, sinceramente, não aconselho escrever site. Não aconselho. Tutor não gosta que o aluno diga que usou site como fonte de pesquisa. Se bem que a gente usa, mas a gente não coloca. Evita colocar. Se for só para dar um insightzinho, dar uma ideia, beleza. Mas para usar como referência oficial, não. Artigos científicos, vírgula, onde pretende-se compreender conceitos de gestão da qualidade. Aqui, era o tema, né, desse aluno. E assim, identificar sua influência na competitividade, tá? Tem que colocar esse trecho aqui. Você tem que colocar pelo menos 3 palavras-chave, 3 a 5, e referente ao tema. Então, vai dizer, as palavras-chave da busca serão, ó, como ele estava falando de gestão da qualidade, ele cita, gestão da qualidade é uma expressão, na realidade, pode ser uma expressão em vez de ser só uma palavra. Vírgula, métodos específicos de gestão é a segunda palavra-chave dele. Melhoria contínua é a terceira. Competitividade é a quarta. Tem que colocar isso, tá? No exemplo que eu mostrei para o cronograma, eu sei. Se eu não me engano, esse aqui eu já preparei, ó. Nesse aqui tá prontinho, é só copiar e colar no arquivo de vocês, ó. Nesse semestre aqui, ó, 2022/2, que é onde nós estamos, vocês estão fazendo TCC1. Eu já coloquei aqui, ó, os xizinhos onde eles devem aparecer. No ano que vem, no primeiro semestre, também eu já coloquei direitinho. É só uma estimativa, é só uma prévia. Não precisa dizer exatamente. Ah, mas eu não sei o calendário, não sei o quê. Não importa. É só para dar uma estimativa, uma previsão, mais ou menos, né, para o tutor. Só para cumprir coisas formais. Então, essa página aqui do cronograma está pronta para vocês. Eu já compartilhei. Quem não tem, me chama e que eu compartilho. E referências. Toda referência que você citar na fundamentação teórica vai ter que aparecer aqui. Tá? Ah, mas aí como que eu cito um livro de um autor? Está lá no modelo. Como é que eu cito um livro de 2 autores? Está lá no modelo. Ah, é uma norma? Está lá no modelo. Aquele modelo não tem todos os exemplos de referências. Portanto, quando não tiver, vocês têm que buscar na internet. Quer dizer, como referenciar um documento que tenha tais e tais características. Como criar referência bibliográfica. É procurar no Google. Vocês são mais expert que eu do que isso aqui. Ou seja, um modelo não tem todos os exemplos de referências, tá? É isso que eu estou dizendo. Não tem. Não tem. Minha gente, é isso, tá? Porque eu tenho que finalizar, porque eu também vou dar aula daqui a pouco. Bem, vou encerrar a gravação e aí eu vou ficar aqui disponível para dúvidas.